intuito de identificar, na verdade, os casos de violência que muitas vezes passam despercebidos, né? E também pela questão de não ter uma lei federal que ampare, né, essa questão da violência específica contra a mulher. Mas que tipo de violência pode ocorrer num parto? Bom, são várias, na verdade, que passam bem desapercebidas. Desde o momento em que os profissionais acabam não explicando qual procedimento eles vão realizar, até, por exemplo, a episiotomia, a ruptura da bolsa amniótica. Então, são várias coisas que podem acontecer ali no momento e que muitas vezes a mulher não sabe, né? Que isso é considerado uma violência. Você está estudando enfermagem desde quando na UniOeste? Está em que período? Eu tô no 5º período agora, né? Era para já estar quase finalizando, mas por causa da pandemia teve esse atraso. Mas a gente está nessa pesquisa desde o ano passado. E a gente começou aí nas UBSs esse ano, né? Também por causa da pandemia, acabou dando uma atrasada. Mas está sendo bem legal a gente escutar das mulheres, né? Que aceitam participar da pesquisa, elas respondendo. A gente consegue ver nos pequenos detalhes onde a violência ocorre. E elas não percebem que elas sofreram violência? Não, elas falam como se fosse uma coisa bem natural para elas. Por exemplo, eles colocaram um soro em mim. E depois que eles colocaram o soro, comecei a aumentar a contração. Então, elas não sabiam que ali naquele soro tinha um remédio que aumentava para a acelerar. contração. Isso. Então, é bem interessante você escutar delas como isso soa natural para elas também. Porque a gente vai sem saber mesmo, Exatamente, né? porque não tem conhecimento. E essa pesquisa, na verdade, ela tem o intuito também de mostrar para as mulheres que aquilo é uma violência. E elas também têm essa oportunidade de estar se preparando, talvez para uma próxima gestação, ou para quem ainda não é mãe, mas tá escutando, por exemplo, agora essa entrevista, né? Ela já pode se atentar para quando ela quiser, né? Ela tá ligada, assim, tudo que pode acontecer no parto. O estudo, a pesquisa é de mulheres que tiveram bebês agora até 10 anos atrás, que fizeram esse parto na rede pública. Isso. Por que a gente pegou 10 anos atrás? Porque a partir dessa época começou a se falar mais em violência obstétrica. Antes disso, acontecia também a violência, mas ela não era falada, não era algo estudado. Hoje ainda tem muito pouco estudo sobre isso, ainda mais quantitativo, né, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente escolheu esses de 10 anos para frente para a gente conseguir mostrar que agora, na atualidade, tá tendo essa violência ainda. Ela precisa ser falada, precisa ser mostrada, precisa ser criado leis para amparar essas mulheres. O que a gente percebe é que, por exemplo, esse sorinho, esse remédio que foi colocado no sorinho ali para a mãe ter mais contração. Sim, na minha percepção, o que ela percebe é que se fosse eu ia falar assim, não, eles estão querendo me ajudar, né? Estão acelerando ali para que eu não sofra, para que o parto seja mais rápido. Sim, na verdade, o parto, quando ele é natural, ele tem o tempo próprio dele. Então, não seria correto você acelerar aquele procedimento só porque tem mais gestantes ali que estão para ganhar bebê ou outra coisa do sentido, né? Outra coisa também que a gente percebe muito na questão da violência, por exemplo, quando um bebê nasce saudável, ele poderia ser colocado direto ali em contato com a mãe, amamentar primeiro, depois ser levado para fazer as coisas de rotina, né? E a gente vê que não, primeiro ele é tirado, levado para fazer lá a injeção, procedimento, e depois ele vai para amamentação. Então isso é uma coisa também que de forma sutil é uma violência, né? Que não é percebida também. Mas a gente percebe que de uns anos para cá essa questão do parto humanizado vem sido mais frequente, né? Inclusive muitas instituições estão adotando isso, né? Sim, ainda bem, né, que isso está acontecendo, o pessoal está abrindo mais os olhos para isso, mas ainda assim, se a gente for olhar, a taxa de cesárea é muito grande, porque as mulheres têm medo de fazer o parto normal, por ser algo que elas têm vai doer, vai doer, vai machucar, vão cortar, então isso tudo causa um pânico. Trauma, né? Antecipado. Antes de acontecer, elas já estão com medo de que aconteça. Então, elas evitam fazer o parto normal para fazer a cesárea. Você já falou com quantas mulheres nessa pesquisa? A gente está em 7 meninas, então cada uma está indo em uma UBS. Eu coletei de uma UBS 30 entrevistas por enquanto. E de todas essas entrevistas que eu coletei, a maioria é sempre a mesma resposta. Elas sempre falam a mesma coisa, que fizeram corte, romperam a minha bolsa,
tiraram o bebê de perto de mim. Então, tudo isso você percebe que elas falam com uma naturalidade, como se fosse algo normal. E a experiência para elas desse parto é o natural, é o que deve realmente acontecer. Então, elas não têm essa noção de violência, né? Rebeca, você acha que se tivesse, por exemplo, grupos de orientação, eu sei que já tem grupos de orientação para gestantes e tal, divulgando esse tipo de informação, ajudaria a evitar esse tipo de violência? Com certeza. Eu acredito que, assim como já é feito, né, em várias unidades de saúde, que eles começaram, né, a ter esse incentivo para fazer essa roda de conversa, né, com as gestantes, ter essa informação. Quanto mais mulheres souberem disso, quanto mais mulheres entenderem o que é ou não violência, mais elas vão conseguir se proteger. E também é importante ressaltar, por exemplo, na hora do parto, elas têm o direito de ter um acompanhante que seja da confiança delas. E até esse acompanhante, ele pode, né, saber estudar junto com a mulher, né, ali, e entender o que é violência ou não, para ele estar também ajudando ela nesse momento, né? Porque às vezes ela vai estar lá na hora do parto e ela não vai estar prestando atenção em tudo que está acontecendo. Então, ter essa pessoa de confiança ali também é muito importante. Tem uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de 2011, que diz que 1 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de violência na atenção obstétrica. Então, isso é recorrente. Sim, como eu falei, isso acontece recorrente porque é muito sutil. Então, desde você tirar o bebê de perto da mãe até você fazer uma ruptura da bolsa, então caminha muito ali. E essa violência não é só física, ela é psicológica também. Você agredir a mãe, você falar para ela, por exemplo, por que que você tá gritando, por exemplo, por que você tá chorando? Fazer, por exemplo, a raspagem dos pelos pubianos é considerado uma violência, é uma coisa que não tem necessidade, então por que você vai fazer, né? Então, tudo abrange muita coisa, por isso que é muito legal você trabalhar com isso, porque tem várias facetas que você pode trabalhar, né? E qual que é o objetivo? O que vocês pretendem com essa pesquisa? A gente pretende mostrar, né, que realmente tem violência, que realmente acontece, e abranger, assim, abrir o tema para que mais pessoas possam também se interessar e começar a pesquisar sobre isso, para que logo a gente consiga uma lei que, né, trabalhe justamente isso específico para proteger essas mulheres. Seria legal se os políticos estivessem ouvindo a gente agora, né? Pra ter uma ideia, né? A guria tava me dando uma ideia ali, tá dando de mão beijada já, né, Rebeca? Tem alguns projetos de lei, mas nenhum deles ainda até hoje foi aprovado. Então, assim, é muito importante que agora comece a falar, comece a projetar sobre isso. E a pesquisa científica, ela tem justamente esse intuito, né? De mostrar, de fazer com que as outras pessoas conheçam e comecem a olhar com os olhos diferentes, né? Rebeca, se alguma mãe ouvindo a gente agora se tocou que, poxa, pode ter acontecido comigo, ela tem como entrar em contato com vocês ou com algum grupo de apoio para conversar, para trocar experiência? Tem sim. Na verdade, assim, ela pode estar entrando em contato comigo. O meu telefone é 9938-4177. Se ela teve, né, um parto normal, se ela vendo agora essa entrevista, acreditou que sofreu algum tipo de violência, ela pode estar entrando em contato, ela pode estar vindo conversar. Também, quando acontece esse tipo de violência, a mulher, ela tem o direito de denunciar, né? E isso também é pouco falado. Então, ela pode, sim, pegar o prontuário dela sem custo nenhum no hospital ou na unidade de saúde. Ela pode pegar todos os exames, ela pode fazer um relato e levar tudo isso na ouvidoria do hospital. Também tem a ouvidoria do SUS, que o telefone é 136. E também tem a central de atendimento à mulher, que o telefone é 180, né? Então, todos esses recursos, ela pode estar indo atrás para poder reclamar, né, do mau atendimento, para denunciar essa violência. Você sentiu alguma dificuldade de entrevistar essas mulheres por conta da pandemia? Vocês tiveram essa dificuldade? Com certeza. A gente vê que muitas vezes elas ficam com medo de se aproximar, né? De ter esse contato, que é muito importante para a nossa entrevista, de sentar ali frente a frente, conversar pessoalmente. Aquelas perguntas que, na verdade, são bem íntimas. Então, para a gente conversar, não pode ser uma distância tão longa, né? Às vezes tem pessoas ao redor também, então a gente tenta evitar que seja perto de muitas pessoas. E com a pandemia, diminuiu muito a ida delas para a UBS, né? Os atendimentos foram reduzidos, então muitas vezes a nossa dificuldade
é de chegar e encontrar mulheres. Quando a gente encontra também, muitas das vezes elas não querem dar entrevista por medo dessa aproximação. Então, tem E até tudo isso. porque, assim, a gente tem que levar em consideração que muitas mulheres passam a gravidez sem fazer o pré-natal, sem ter um acompanhamento legal de um médico, né? Isso também é complicado, né, Rebeca? Com certeza, o pré-natal ele é muito importante. Desde de quando ela descobre que ela tá grávida, a primeira coisa que ela tem que fazer é ir abrir o pré-natal, né? O pré-natal ele ajuda muito porque todos os exames que você faz durante o pré-natal, todo o acompanhamento, ele é justamente para cuidar da saúde da mãe e do bebê. Então, se ela não faz isso, ela tá, na verdade, colocando em risco, né, a vida dela e a do bebê. E todas as unidades de saúde aqui de Foz tem esse, né, acolhimento, incentivo para as mulheres para fazerem o pré-natal. Então, é muito importante mesmo que elas não deixem de fazer o pré-natal. Mesmo porque muitas doenças que podem ser detectadas com o bebê ainda na barriga da mãe, né? Que pode ser tratado. Sim, e também tem a questão, por exemplo, uma doença, por exemplo, se a mãe tem sífilis, ela pode estar passando isso para o bebê. Se a mãe tem toxoplasmose, outra doença, ela pode estar passando isso para o bebê. Então, é importante que ela também vá para fazer os exames que são pedidos necessariamente. E aí elas pegam e conseguem, né, chegar nesse diagnóstico o quanto antes para fazer o tratamento e não correr esse risco. Beleza, então, Rebeca, eu quero te agradecer aqui, obrigada por essa consciência, adoro ver estudante assim, fazendo pesquisa, envolvido com comunidade, fazendo coisa legal para a comunidade, parabéns mesmo, tá? Obrigada, eu que agradeço vocês de ter convidado, de ter mostrado, né, esse projeto para muitas mulheres que agora vão estar escutando a rádio, pode estar entrando em contato com a gente também. E ó, o certeza. telefone da Rebeca 999384177, 999384177. Se você é mãe, tá pensando em ser mãe, mas tem medo, se você tá gravidinha aí, liga pra Rebeca que ela dá uma aula, né, Rebeca, de Isso. gravidez. Obrigadão, tá, Obrigada, querida? Rebeca. Boa pesquisa para você. E agora a gente vai falar de decreto, novo decreto. Era pra você ficar aí, Rebeca, mas tudo bem, você quer ir embora, pode ir, tá liberado. Pode